Líbano, na Sagrada Escritura, ele é considerado como o paraíso sobre a terra. É uma jornada de revelações. Por onde andou Jesus Cristo em 3 das mais antigas cidades do mundo? Muitos profetas vieram para essa região, justamente por ser esse oásis do Oriente Médio. Uma terra de milagres. E quantos mistérios? Você vai conhecer vestígios de um tempo que intriga estudiosos, que mexe com a imaginação, aguça a curiosidade. Prepare-se, você vai percorrer lugares que guardam milênios de história e que nos dão presentes, paisagens deslumbrantes, aprendizado e muita emoção. São caminhos considerados sagrados. Quantos cenários num país tão pequeno. O verde fica escasso e a aridez domina o horizonte. Uma estrada empoeirada, um caminho sagrado. Existe um lugar onde Jesus passou a maior parte da vida, fez muitos milagres. Pé na estrada, a gente vai conhecer a parte libanesa da Galileia. A Galileia dos tempos de Cristo era extensa. No mapa de hoje, ocuparia parte dos territórios de Israel e do Líbano. Estamos a 100 quilômetros da capital Beirute, pertinho da fronteira israelense. O vilarejo nas alturas é Caná da Galileia. Alvo de bombardeios, o mais grave deixou cerca de 100 mortos em 1996. Chegamos pouco depois da chuva. Há tempo de apreciar um arco-íris. Parece mesmo um sinal. Ali está o Mar da Galileia, lá em Israel. Sentado numa pedra, aproveitando a sombra de uma árvore, em muitos filmes bíblicos, Jesus aparece em cenários como este aqui. Dá até para imaginar. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Uma cena assim poderia ter acontecido aqui. Misteriosas figuras talhadas na pedra guardam a história. Seriam os 12 apóstolos em volta de Jesus? Estão aí desde os primeiros séculos do cristianismo. Essas encostas ficavam às margens de um curso d'água. No vale, hoje seco, passava o rio de Abraão. Lugar perfeito para uma noite de sono. Depois de longas caminhadas, Cristo e seus apóstolos faziam isso, bem aqui. Uma pequena caverna muito procurada para orações. Nos enche de sensações e pensamentos. Um homem e seus apóstolos, dormindo em grutas, andando por aldeias, ensinando tanto. Um terreno simples, pequeno, cercado por algumas casas. Fica difícil imaginar o que teria acontecido aqui. Jesus, Maria e seus discípulos estavam numa festa de casamento. Eram as bodas de Caná, assim se chamava a noiva. Maria ficou sabendo que o vinho da festa havia acabado. Seria uma grande humilhação diante dos parentes. Ela então contou ao filho: Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou.
Façam o que ele está mandando. Havia 6 jarros grandes de pedra e Jesus mandou enchê-los. Transformou água em vinho. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. Foi o primeiro milagre de Cristo. Escavações arqueológicas revelaram as ruínas, mas a descoberta gerou polêmica. Já é mencionado que é ali o local do primeiro milagre desde o segundo século. Já Eusébio, que é um historiador, comentava sobre isso, mas ficou sempre na dúvida que na Palestina tem uma outra Canaã, que fica perto de Cafarnaum, na Palestina. Então as duas têm o mesmo nome, mas aí vem que uma parte de historiadores, eles dizem que está no Líbano, outra parte de historiadores dizem que está em Israel, na Palestina. Então essa discussão ainda não se chegou a um comum acordo. Os arqueólogos, eles não dão uma definição. Quem discute sempre são os historiadores. Então, se Cana é a Cana onde ele fez o primeiro milagre ou não, mas seguramente é um local por onde ele passou. Quem cuida dessas relíquias cristãs é uma muçulmana. Nur é voluntária e mora bem ao lado das ruínas. Jesus é um profeta, e como profeta, ele não é só dos cristãos, mas dos muçulmanos também. Então, por que não vigiar o lugar que foi de Jesus? É do povo e dos muçulmanos também. Esse, então, é um monumento de todos, né? Não importa a religião que você tenha. Com certeza. Todas as religiões vêm para cá ver onde Jesus fez o milagre, porque aqui é Caná da Galileia. A água que vira vinho. O vinho que acompanha o pão. Pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, a última ceia do Senhor, multiplicada através dos tempos. Os campos do Líbano ganham mais cores com as plantações. Estamos no Vale do Becar, um dos lugares mais encantadores desse país. O trigo vai brotando. Somos o grão de trigo que necessita morrer para poder dar seu fruto. As pequenas uvas ganham forma. Somos a uva que necessita ser espremida para poder dar o vinho que alegra a alma e faz o rosto brilhar. Casamento perfeito para o corpo e para a alma. Esse mosteiro se tornou uma das vinícolas mais importantes do Líbano. São 2 quilômetros de túneis que foram descobertos no fim do século XIX. Sabe como? A história é curiosa. Uma raposa roubava as galinhas do mosteiro. Um dos padres decidiu seguir a raposa até o buraco onde ela se escondia. E, sem querer, acabou encontrando rotas subterrâneas do tempo dos romanos. Até hoje, ninguém sabe para que elas serviam. A poeira esconde um tesouro. Essas garrafas estão aqui há mais de um século. Os túneis mantêm a temperatura a 16 graus, ideal para o bom vinho. Você não consegue achar isso em nenhuma outra parte do Oriente Médio. Nós somos abençoados pelos céus de ter essas cavernas e todas essas vantagens que não existem em outros lugares. Ah, esse vinho, sozinho é um pecado. Mas Thérèse tem o acompanhamento perfeito. Faz um pão dos deuses. A chapa quente é o forno Sage. O pão fabuloso que sai dele leva o mesmo nome. Eu sei que você está olhando, tentando resistir, né? Te entendo muito bem. Thérèse cobre a massa com uma mistura de queijos da região. Ah, se você pudesse sentir o cheiro. E o sabor? Vamos experimentar, né? E é com a mão mesmo que a gente come.
Caí em tentação. Não tem santo que dê jeito.